Olá, pessoal que nos segue aqui no canal Saúde e Evidências do YouTube. Que bom poder estar aqui com vocês novamente. Nós vamos fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre alguns novos resultados a respeito da hidroxicloroquina, que saiu recentemente com relação ao tratamento da Covid-19. Lembrando que se você gostar deste vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o sininho ligado para todas as vezes receber nossas mensagens de live ou gravações e dar uma curtida aí para ajudar a gente aqui no canal. Bom, vamos lá então. A ideia desse vídeo, como eu disse, é falar um pouco sobre a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Por que voltarmos a falar nesse assunto? Porque a ciência ela é assim. A ciência ela vai avançando na medida que as coisas vão acontecendo. Portanto, novos resultados surgiram com relação à hidroxicloroquina, o que não é novidade, porque ela é um dos fármacos ou o fármaco mais pesquisado na atualidade para tratar essa doença a qual nós estamos enfrentando nos últimos meses. Né? E saiu um estudo, mais um estudo na França, em Marselha, né, um estudo um pouco mais robusto, eu poderia dizer, que traz alguns outros resultados com relação à hidroxicloroquina. Para isso, eu gostaria de compartilhar com você aqui a minha tela, para você ter uma noção de que estudo é esse do qual eu estou falando. Então, eu vou compartilhar aqui com você, para você ver, e você vai perceber, esse aqui é o estudo, né? Do qual eu estou falando. Ele é um estudo do grupo do Didier Raoult, que é talvez o pesquisador que mais pesquisa sobre a hidroxicloroquina no momento, com relação ao tratamento da Covid-19. Ok? O que ele fez? Como eu disse, esse estudo foi feito em Marselha, na França, né? Desde os primeiros estudos, um dos primeiros estudos que saiu com relação à combinação hidroxicloroquina, como você está vendo aqui, azitromicina, foi feito na França, por ele, pelo grupo dele, certo? E, inclusive, a primeira nota técnica do Brasil, emitido pelo Ministério da Saúde, permitindo a utilização da hidroxicloroquina no combate à Covid-19, tem como um dos fundamentos, um dos primeiros artigos que ele publicou, estudando essa associação entre hidroxicloroquina e azitromicina, certo? Naquele momento, um estudo ainda um pouco, como eu diria, um pouco fraco em evidências, por causa do pequeno número de pacientes que ele pesquisou. Na verdade, ele fez um grupo controle e um grupo placebo. Para o grupo controle, ele deu hidroxicloroquina, e depois hidroxicloroquina mais azitromicina para o grupo tratado, né? E para o grupo controle, ele é só placebo, não recebeu o tratamento com a hidroxicloroquina. E ele percebeu nesse estudo inicial uma grande vantagem da hidroxicloroquina com relação ao tratamento, zerando a carga viral das pessoas que se trataram com ela. Bom, naquele momento, aquele estudo, como eu disse, foi um pouco rechaçado, né, criticado, por falta de embasamento, porque o número de pacientes, de fato, era muito pequeno. Bom, aqui nós temos um número de pacientes um pouquinho maior, 3.737 pacientes que foram tratados com hidroxicloroquina e azitromicina, né, e outros regimes. Então, ele fez uma comparação, pacientes com outros regimes de tratamento, né, e pacientes que foram tratados com a hidroxicloroquina e a azitromicina, certo? Mas o que ele faz aqui? Se você analisar bem, é uma análise retrospectiva, tá? E essa é uma das limitações desse estudo. Por quê? Porque um estudo retrospectivo é a pessoa hoje olhando para trás tudo o que aconteceu com relação aos tratamentos que eles fizeram lá no instituto onde ele trabalha, em Marselha, na França, com os pacientes que tiveram Covid-19 e foram internados, certo? Ou não internados, porque ele também trabalha com paciente em hospital dia, aquele tipo de tratamento que o paciente vai, passa o dia no hospital e depois ele retorna para sua casa.
Entendeu? Então, ele faz uma análise retrospectiva, né, olhando, como eu disse, para trás, né, para avaliar o que aconteceu até hoje, quantos pacientes eles tiveram. Na verdade, ele faz lá uma quantidade de testes muito grandes, né, ele fala em torno de 100 mil pacientes que eles fizeram, em torno, um pouco mais de 100. Só lembrando, esse artigo é de há uma semana atrás, é do dia 25/6. Então, é um artigo bem novo, por isso que eu falei que gostaria de comentar isso aqui no canal. Certo? Então, ele tem um número muito grande de pacientes, né, 3.737, que ele fez essa análise. Mas não é um estudo caso-controle. E, como eu disse, essa é uma das limitações desse estudo. O que seria um estudo caso-controle? Bom, um estudo caso-controle é aquele estudo em que eu vou ter um grupo de pacientes randomizados, ou seja, escolhidos aleatoriamente, que vão receber o medicamento. No caso aqui, hidroxicloroquina e azitromicina. No outro braço do estudo, eu teria um grupo de pacientes escolhidos aleatoriamente, que são placebos, vão receber placebo, né? Não vão receber a medicação. E lá no final a gente vai comparar tanto os benefícios quanto os malefícios que a droga trouxe a esse grupo. Esses grupos, então, são randomizados, são aleatórios. Muitas vezes o estudo está, até para ser mais embasado, o ideal é que ele seja multicêntrico também, né? Que ele seja feito em outros locais, outros lugares, porque a população tem diferenças, vamos dizer assim, de um local para outro, uma cultura para outra, etc. e tal. Um país para outro. Esse aqui não, é um estudo que não tem essa comparação, né? E isso torna o estudo um pouco mais limitado. Mas, enfim, o que o grupo do Didier Raoult pesquisou, né? E o que ele pôde ver aí, então? Bom, ele pegou aqui 3.730 pacientes, como eu disse, e desses 3.730 pessoas com Covid-19, 3.119 receberam a combinação hidroxicloroquina, azitromicina por 3 dias ou mais, como a gente está vendo aqui, certo? 430 estavam hospitalizados, em unidades hospitalares, e 194 tinham um score. Esse NILS 2, é um score para medir a gravidade da doença. Então é o seguinte, como é que a gente faz isso? Quando esse valor desse NILS 2 aí que você está vendo aqui, quando o valor desse NIL 2, desse score, é menor está entre 0 e 4, a gente diz que o paciente está num baixo risco, a gravidade dele não é tão grande. Quando esse score está entre 5 e 6, é média gravidade. E quando esse score está maior que 7, quando o valor é maior que 7, é um paciente de alto risco. A maioria dos pacientes dele não eram pacientes de alto risco. Veja aqui que só 194 dos 3.119 eram pacientes que estavam no score maior ou igual a 5. Isso quer dizer médio risco, nem alto risco. Os demais pacientes eram baixo risco. Então, medindo vários fatores, vários sintomas, esses pacientes, a maioria dos pacientes dele eram pacientes de baixo risco, com Covid, mas baixo risco. Sintomas leves, ok? Não sintomas graves. Bom, esses aqui foram tratados com a combinação hidroxicloroquina, azitromicina. 618 pacientes receberam outros tratamentos, certo? Que outros tratamentos eles receberam? Aí vai depender, vai ter tratamento só com hidroxicloroquina, vai ter tratamento só com azitromicina, vai ter outro tipo de tratamento que não envolve nenhum tipo dessas duas drogas. Está aqui embaixo, ó. 18 receberam hidroxicloroquina mais azitromicina por menos de 3 dias, né? 101 recebeu só hidroxicloroquina, 137 recebeu só azitromicina e 162 não recebeu nenhum dos dois tipos de medicamento. Tá, ok. Feito isso, o grupo de pesquisadores está olhando para trás. Eles chegaram aqui hoje e começaram a olhar para trás, para ver o que eles tinham de análise ali, o que poderiam inferir desse grupo aqui que foi desses 3.737 pacientes que foram tratados, né, com hidroxicloroquina ou não foram tratados com hidroxicloroquina.
né? Com ou sem associação com azitromicina. Tá? Bom, o que então o grupo dele percebeu ao analisar esses pacientes? Quais são os resultados dessa pesquisa com relação à hidroxicloroquina? Vamos ver um gráfico aqui. Antes disso, ele divide a doença em 4 fases, né? Existem outros artigos que também fazem essa divisão. Primeira fase é a fase inicial da doença. Na verdade, primeiro a gente tem a fase de incubação da doença, né? E aí a gente até tem a profilaxia química. Ele coloca aqui hidroxicloroquina, uma interrogação. Será que poderia ser feito com ela? Terapia preventiva com hidroxicloroquina? A gente não sabe, certo? E nem ele. Ele coloca, inclusive, uma interrogação, certo? Aí aqui eu tenho as 4 fases da doença, ó. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. O que acontece na fase 1 da doença? A fase 1 da doença é a fase mais leve. É onde ele vai recomendar que se use hidroxicloroquina, como a gente vai ver, porque é a fase mais tranquila e seria interessante utilizar ali um antiviral para a doença não progredir, para a doença não avançar. Bom, aí tem vários fármacos, vários medicamentos que ele coloca aqui, ó. Hidroxicloroquina mais azitromicina, que é o que nós vamos ver aqui, Remdesivir, Lopinavir e Ritonavir, que é uma associação, esse medicamento inclusive é utilizado no tratamento do HIV, e entre outros. A fase 2 da doença é uma fase já um pouco mais grave, né? É a fase onde a gente tem um aumento a possibilidade de trombose, de trombo endovenoso nos pulmões, certo? É uma doença onde alguns marcadores, como dedímeros, troponina, que são marcadores realmente, por exemplo, de processos trombóticos, podem estar elevados, como ele coloca aqui, o increase, que é o aumento desses marcadores, certo? Então, aqui ele coloca também o que poderia ser usado para tratar, né? Na verdade, quando ele coloca hidroxicloroquina mais azitromicina, ele não coloca interrogação, ele coloca interrogação para os outros. Então, ele está dizendo que tanto na primeira fase quanto na segunda fase, eu poderia utilizar a hidroxicloroquina com azitromicina, porque ela seria o medicamento eficaz para esse processo. Já o Remdesivir, ele coloca uma interrogação, que é um antiviral também, né? A associação Lopinavir e Ritonavir coloca também uma interrogação, e já a terapia anticoagulante ele não coloca interrogação, porque aqui é aquele momento que o paciente pode estar tendo coagulação, formação de coágulos, e isso pode complicar um pouco mais a doença, ok? Aí ele fala da fase 3. A fase 3 é a fase do processo inflamatório, certo? Como assim? É a fase em que ele diz que a gente vai ter um problema sério da famosa tempestade de inflamação, tempestade de citocinas, como está escrito aqui, né? Essa tempestade de citocinas ela é muito grave. É aqui que a doença se agrava de uma maneira muito intensa e que pode fazer com que o paciente tenha que ser levado para a UTI e muitas vezes entubado. Ou não, vai depender também do nível de gravidade. Então aqui ele fala o seguinte, ele coloca aqui hidroxicloroquina, tá vendo? Ele coloca uma interrogação, porque ele também aqui já diz que a doença está um pouco mais grave. Será que poderia ser, será que ela resolveria aqui? Já estamos na fase 3. E ele coloca os anticoagulantes. Aí a terapia paliativa, a terapia sintomática, o paciente está tendo coagulação exagerada, formando trombos, né? Esses trombos se espalhando pelos vasos pulmonares, e isso poderia levar, por exemplo, a uma embolia pulmonar e levar o paciente a uma situação muito grave. A quarta fase, a última, mais grave, é quando o paciente vai precisar de suporte mesmo de vida, né? Intubação, por exemplo, ventilação mecânica, e ele diz que não há evidências de drogas eficazes nesta fase, certo? Continua com a coagulação, com a terapia anticoagulante, mas é quando o paciente tem aquela síndrome aguda
respiratória grave e que muitas vezes a gente não sabe se vai ser possível retomar, infelizmente. Você percebe que aqui ele coloca carga viral, né, contaminação viral, que esse paciente vai promover, a resposta inflamatória e a resposta de anticorpos, produção de anticorpos. Perceba que a contaminação viral ela é alta nas duas primeiras fases. Depois ela vai decaindo, decaindo, decaindo. Eu já até fiz uma live explicando sobre isso, que é principalmente no início, no caso da Covid. Acredita-se que ela transmita-se principalmente um pouquinho antes de iniciar os sintomas e principalmente no início dos sintomas. Depois ela tende a decair, ok? A resposta inflamatória ela é baixa na primeira e na segunda fase. Na terceira fase ela dá um up. Mesma coisa a resposta de anticorpos para nos defender. E aí, no final, a resposta inflamatória ela é altíssima, né? E a resposta com anticorpos, é o nosso organismo tentando se defender, também, ok? E essa resposta inflamatória muito alta, ela é um perigo. Pois bem, então, o trabalho mostra isso. A equipe do Didier Raoult, ela mostra exatamente esse processo, esse avanço da doença nesta forma. E ele está propondo aqui, né, ele nos propõe aqui que a hidroxicloroquina, a azitromicina, seria o melhor meio de fazer este tratamento no início da doença. E o que ele descobre com relação a dados? O que ele mostra? Ele mostra isso aqui, ó. Vou tentar te explicar aqui. Isso aqui é um gráfico, é o seguinte. Em azul, a gente tem o grupo de pacientes que usou hidroxicloroquina, azitromicina. E em vermelho é o grupo que fez outros tipos de tratamento, que não envolvia combinação hidroxicloroquina, azitromicina por mais de 3 dias, vale lembrar. Então, o azulzinho é hidroxicloroquina, azitromicina por mais de 3 dias. Por 3 dias ou mais, certo? Já o vermelhinho é o paciente que não usou, ou não usou essa combinação por 3 dias ou mais, ou ele só usou um dos dois, ou ele não usou nenhum dos dois. O que o Didier Raoult, o grupo do Didier Raoult, lá em Marsella, mostrou aqui para a gente? Ele mostra que há uma redução da mortalidade, né? Porque aqui é o tempo para a morte, né? Então ele morre, quanto mais descer, vai morrendo mais, né? Porque aqui é a sobrevivência, ó. Esse aqui é a sobrevivência. Então, quanto mais ficar em cima o traço, mais pessoas sobreviveram. Como o traço azul está acima do traço vermelho, ele está nos mostrando que mais gente sobreviveu, certo? A doença quando tratado com a combinação hidroxicloroquina-azitromicina. Então, é um dado importante que ele está mostrando para a gente. Menos gente morre quando faz esse tratamento por mais de 3 dias. 3 dias ou mais, certo? O segundo gráfico, ele mostra que há uma redução no tempo de permanência de UTI, quer dizer, a permanência dele na UTI, né, em cuidados especiais, ou a morte, mesma coisa. Então, vai menos paciente para a UTI, permanece menos tempo, a diferença de tempo um pouco é pequena, eu vou falar, mas permanece menos tempo quando esse paciente é tratado na forma é tratado com a combinação hidroxicloroquina, azitromicina por 3 dias ou mais. Então, aqui, ó, vai mais gente para a UTI, né? Fica mais tempo lá, certo? Tratamentos intensivos. E, por fim, o tempo de negativar o PCR. O PCR é o exame que a gente faz para detectar o vírus. Os pacientes que usaram a combinação, né, eles zeram mais rápido, vamos dizer assim, eles negativam um pouco mais rápido o PCR do que os pacientes que não usaram. Então, talvez você que esteja ouvindo a minha live vai dizer, caramba, então o tratamento para esta doença é de fato a hidroxicloroquina e talvez a gente esteja perdendo tempo em não usar esse medicamento até hoje de maneira mais ampla. Bom, vamos ver eu vou fazer algumas considerações com relação ao estudo, né, também, porque existem detalhes com relação ao estudo que precisa
a gente precisa avaliar, certo? Mas, quando a gente fala assim, a gente está perdendo tempo com relação a isso, né? Então, não é necessariamente assim. Mesmo que amanhã se descubra que esse medicamento é um medicamento para tratar essa doença, isso se descobriu com o tempo. Lá atrás a gente não tinha essas evidências. Talvez hoje se tenha, talvez amanhã elas melhorem, né? Então a ideia é, com cada medicamento, não só com a hidroxicloroquina, que pesquisas sejam feitas, que dados sejam levantados, que evidências sejam levantadas, para que de fato as pessoas sejam tratadas de maneira seguras e eficazes. É o que envolve um tratamento farmacológico. Eficácia e segurança, certo? Senão, se faltar um dos dois elementos, pode realmente nos trazer problema. Bom, o que tem o estudo que a gente pode levar em conta? De fato, os dados deles são muito bons, mas algumas coisas que eu gostaria de falar. Média de idade de pacientes desse estudo é de 45 anos. Então, é uma média de idade, os pacientes são relativamente jovens, certo? Eles evitaram hidroxicloroquina, azitromicina, em todos os pacientes que tinham problemas cardíacos. Um estudo randomizado geralmente não faz isso. Aqui foi escolhido, esse paciente pode usar, esse paciente não vai poder usar. O estudo randomizado, ele pega uma população maior, né? E essa população, inclusive pacientes que tomavam alguns tipos de medicamentos, eles evitaram, enfim, não houve esse critério, né? 93,8% dos pacientes tinham boas condições clínicas. Então, é quase uma totalidade dos pacientes em condições clínicas bem razoáveis, né? Como eu disse, a maioria estava naquele score, aquele NILS-2 que eu mostrei lá, um nível elevado. A grande maioria, estava entre 0 e 4, que é baixa severidade. Então, ele trata um grupo de pacientes que é um grupo de pacientes que não tem tantas comorbidades assim. É um grupo de pacientes mais tranquilo para tratar, certo? Então, 91% deles era baixo risco, ok? Os efeitos adversos que o estudo mostra são pequenos, muito pequenos, certo? 167 pacientes tiveram efeitos adversos. Isso dá em torno de 4,5%. 35 pacientes, que corresponde a 0,93%, tiveram que descontinuar o estudo, ok? Porque não puderam continuar tomando a medicação. Tiveram que descontinuar a medicação, não o estudo, desculpa, a medicação, por causa de efeitos colaterais. Muito pouco, de fato, 0,93%. A hidroxicloroquina, ela é dita um medicamento que tem efeitos cardiovasculares significativos. Ela é um medicamento que pode fazer mal para o coração, principalmente causando arritmias cardíacas. Por isso que a gente diz que esse medicamento tem que ser dado com acompanhamento médico e, de preferência, fazendo um eletrocardiograma para fazer esse acompanhamento, para ver se não está gerando arritmia. Aqui, as alterações no eletrocardiograma foram pequeniníssimas, foram em torno de 25%. Desculpa, em 25 pacientes, não 25%. O que corresponde a 0,67% dos pacientes que tiveram o tratamento com esse medicamento. Só um detalhe, existem estudos que mostram também que, às vezes, o tratamento com hidroxicloroquina, por exemplo, para artrite reumatoide, as pessoas que se expõem muito tempo, possuem alterações que muitas vezes não são sintomáticas, são assintomáticas e que com o tempo podem virar sintomáticas. E às vezes as pessoas não fazem esse acompanhamento, né, e elas podem se tornar sintomáticas para sempre, né? Elas podem ter uma alteração que aí é irreversível. Então, às vezes, dizer também que foi baixo aqui, pode ser que no futuro algo se revele. A gente não sabe ainda, certo? Bom, como eu disse, né, o tempo de UTI aqui foi menor. Os pacientes que usaram hidroxicloroquina, azitromicina, 7 dias, em média. E os pacientes que não usaram, 9 dias. 2 dias a menos eles permaneceram na UTI, o que é mais um dado positivo para a hidroxicloroquina, certo? A mortalidade geral foi de 0,9% de todos os pacientes.
A mortalidade com a hidroxicloroquina foi de 0,5%. Agora, perceba uma coisa, essa mortalidade geral dele é bem baixa também, certo? Isso mostra, talvez, que o grupo de pacientes dele realmente estavam muito bem, né, diante dessa situação, porque geralmente, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma mortalidade um pouco maior, quer dizer, bem maior do que 0,9% até o momento, certo? Bom, um grande problema desse estudo, eu volto a dizer, ele não é um... E o próprio estudo coloca como uma grande limitação dele, como uma limitação, né? Que é um estudo não randomizado. Grupo controle, né? Grupo tratado, certo? Então, você tem controle e você tem o grupo tratado aqui e segue fazendo esse estudo. Existe estudos já saindo, mas estudos assim, no meio de uma pandemia, para fazer isso demora muito. Então, às vezes, um estudo retrospectivo como o dele é mais rápido para sair e mais fácil de ser feito, certo? E as condições clínicas dos pacientes eram boas, né? E os pacientes que tinham contraindicação à droga, às drogas, aos medicamentos, eles tiraram. Então, é um estudo que tem essas características aí. Bom, resumindo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, no estágio 1 da doença, aquele estágio inicial, existe a necessidade muito urgente de um composto antiviral para impedir o agravamento da doença. E aí esse medicamento que ele diz, que ele recomenda, é a combinação hidroxicloroquina-azitromicina. Por vários motivos, ele diz: redução da carga viral, prevenção da progressão da doença, prevenção da morte e melhor perfil de segurança, ele diz, com relação a outros medicamentos como o Remdesivir. Bom, ele compara ali, né, o Remdesivir, eu não sei em que condições, porque também o grupo dele era muito bom, vamos dizer assim, talvez o grupo do Remdesivir não era tão bom assim para fazer essa comparação, clinicamente falando. Mas ele diz que ela tem um melhor perfil do que o próprio Remdesivir, é assim que ele coloca. Bom, então, na primeira fase ela seria fundamental para evitar a progressão da doença, e isso ele diz que evitaria mortes, reduziria o número de mortes. Na fase 2, ele fala de complicações, é a fase que tem as complicações tromboembólicas, que eu mostrei lá naquela figurinha, a fase das complicações tromboembólicas. Na fase das complicações tromboembólicas, aí já a hidroxicloroquina, a azitromicina seria também indicado, mas é uma situação um pouco mais grave, teria que entrar com anticoagulantes, a doença já avançou um pouco, certo? No caso dele, ele diz o seguinte, que no nosso estudo nós só tivemos mortes nos pacientes mais jovens que morreram tinham 60 anos, certo? Associados com trombose generalizada. Todos eles tinham trombose generalizada. Então, a morte foi por trombose porque a doença avançou e não tratou lá no início. É uma opinião. Na fase 3, é o estágio inflamatório. É aí aquilo que a gente chama de tempestade inflamatória. Daí o uso da dexametasona, que a gente vai tratar numa live posteriormente. E aí é o alto risco, quando o paciente chega nesse nível, é um alto risco de transferência para a UTI e muitas vezes a necessidade de ventilação mecânica. Não necessariamente, mas existe a possibilidade. E aí ele já começa a dizer, olha, os medicamentos aqui começam a ficar complicados. A própria associação hidroxicloroquina-azitromicina que começa a ficar prejudicada a ação dela, a eficácia dela. E por fim, é a fase 4, né? É a síndrome respiratória aguda, grave, né? Lesão pulmonar grave, terminando em fibrose pulmonar, né? Que seria o último estágio, dependendo do tamanho dessa lesão, da gravidade dessa lesão, a gente já não tem mais recuperação para aquele paciente. Ele fala, nessa fase, se na fase 3 o tratamento não foi bom, aqui então o tratamento provavelmente não vai funcionar mesmo, e aí é tentar tirar esse paciente de alguma forma dali, né, ganhar tempo e tentar com vários tipos de antibiótico-terapia, etc. Tem que ver a situação que o paciente se encontra. Seria a fase mais grave, e aí tem que tentar todas as medidas possíveis. Bom, concluindo o resultado, esse grupo, lá de Marselha, na França, ele vai dizer o seguinte, que esse tratamento mostra os melhores resultados clínicos, até então, no mundo inteiro, certo? Mortalidade foi menor que 60, só em pacientes com mais de 60 anos e baixa, certo? Menor índice, menor quantidade de transferências para UTI e menor tempo de hospitalização dos pacientes também. E menor tempo de contaminação viral, eles demonstraram. Bom, dito isto,
né, esse estudo realmente ele mostra a hidroxicloroquina como um medicamento extremamente promissor, ok? E vamos ver o que vai vir aí, né, mais para frente, com relação a esse estudo. Ele ainda é um estudo que está na fase de pré-aprovação para publicação, né, já está praticamente publicado, mas vamos ver aí nos próximos dias. Ele é um estudo novo, como eu disse. O primeiro acesso a ele permitido foi há uma semana atrás, no dia 25, né? Hoje é o dia, ele saiu no dia 25 de junho. Hoje eu estou fazendo essa gravação no dia 3 de julho, então aí um pouco mais de uma semana, né, que esse estudo está liberado para a comunidade científica. Então, fica aí, né, mais um esclarecimento, uma atualização do tratamento desta pandemia que tem nos deixado de cabelo em pé, tá certo? E agora a hidroxicloroquina mostrando alguns resultados um pouco mais promissores, porque os resultados anteriores eram, de fato, resultados um pouco mais fracos, né? Os estudos eram menos robustos. Mas lembre-se, o ideal seria um estudo caso-controle, né, randomizado. O que esse estudo não apresenta, ele é um estudo retrospectivo. Por isso, então, também não é tipo dizer, pronto, solucionamos tudo. Ainda estamos em busca de evidências mais concretas, em busca de evidências um pouco mais fortes. Mas, enfim, já é um caminho, já é uma boa notícia, né? Já é um esclarecimento que, se isso se confirmar, que esse medicamento, de fato, se torne aí, né, tem se tornado e se torne com mais evidências a linha, o carro-chefe ou um dos medicamentos mais importantes no tratamento dessa doença que tem trazido bastante desgraça e muitas mortes e muitas perdas. Lembrando que quando a gente fala de perdas, a gente vê muito números. O duro é quando a gente tem que dar nome aos números. Aí fica mais difícil, porque aí a gente conhece a pessoa, muitas vezes faz parte da nossa família, são nossos amigos, são conhecidos nossos, aí fica mais difícil. O número é muito frio e o nome do número traz muita dor, mas mesmo assim impacta, né? Hoje, a gente está aí, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Saúde, quase já com 63 mil mortes por causa dessa doença. De fato, um tratamento é necessário, esperamos que ele venha, que a vacina venha, ou que o tratamento venha, ou que os dois venham o mais rápido possível, né? E fica aqui então o meu agradecimento e mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui o seu link, ligue o sininho para mais vídeos que virão, para mais lives que virão, para que você seja alertado e participe aqui com a gente. Sempre um prazer poder compartilhar um pouco de ciência com vocês, né, de uma maneira mais clara, mais tranquila, tentando ser um pouco mais leve, né, porque às vezes os artigos são difíceis de ler, de traduzir, de interpretar. A gente tenta fazer isso aqui de uma maneira mais tranquila. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu joinha, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Saúde e Evidências. Até lá!